Bom dia, querido irmão, querida irmã. Acima de tudo, acima de todos, o nosso Deus é mais. Um ótimo dia para você. A liturgia de hoje, riquíssima como sempre, vem nos falar na primeira leitura, ali em Atos dos Apóstolos, não é? Que Herodes começou a mandar prender, né? Prendeu e torturava os discípulos, os apóstolos, aqueles que buscavam a Deus. Tortura. E em seguida, ele mandou matar Tiago, irmão de João, ao fio da espada. Tempos difíceis, não é? Bem semelhante aos que nós vivemos hoje, com pandemia, com toda e qualquer dificuldade. Muitas vezes não podemos celebrar a nossa fé, muitas vezes em algumas regiões, igrejas fechadas, né, com todas aquelas restrições, mas que nós possamos continuar mantendo a nossa fé, que a nossa fé não esteja apenas naquilo que nós vemos. Eu vejo isso, que não esteja apenas na razão, a razão humana. Não, isso não. Que a nossa confiança não esteja apenas nas experiências boas ou más que nós tivemos, mas que a nossa esperança possa realmente estar na fé. Fé em Deus. Como diz o ditado, não é? Fé em Deus e pé na tábua, meu irmão. Segunda leitura vem falar de Paulo exortando o jovem Timóteo. O jovem Timóteo que tantas vezes ele exorta, por quê? Porque ele já estava ali. Como diz a palavra de Deus, eu vou até fazer essa leitura para que a gente não mude o texto nem o contexto, não é? Paulo fala para o jovem Timóteo: quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Paulo estava preso em Roma. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que aguardam e que esperam com amor a sua volta. É isso, meu irmão. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, cresceu porque o Espírito Santo agia nela. É o Espírito Santo que fortalecia os apóstolos, os discípulos, e mais ainda esse grande exemplo para nós que é Paulo. Eu não gosto de usar a palavra de Deus quando eu não vivo aquilo. A gente precisa buscar viver aquilo para poder usufruir da palavra de Deus. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos, porém que um dia, nessa caminhada de vida, nós possamos dizer o que Paulo disse, vivendo a palavra de Deus. Eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a minha fé, resta-me agora receber a coroa de Deus. Mas para isso que nós possamos praticar, vivenciar a nossa fé. Por isso que eu digo, muitas vezes a razão humana, né, as experiências boas ou ruins que nós tivemos ajudam, mas a fé em um Deus que é mais precisa fazer com que nós galguemos, não é? Essas montanhas, essas dificuldades do século XXI, desse ano 2021, com pandemia. A pandemia vai passar, porém que nós possamos estar firmes na rocha que é a palavra de Deus. Vamos então ao Evangelho? Como sempre, o Evangelho riquíssimo, que vem fechar toda essa leitura. Vamos lá para Mateus capítulo 16, versículo de 13 ao 19. Naquele tempo, quando Jesus chegou ao território de Filipe, de Cesareia, ele disse aos seus discípulos, ele pergunta aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Olhar para mim e para você e perguntar, quem sou eu para você? E ele perguntou isso para os apóstolos, não é? Aqueles homens bem primitivos, simples, pescadores. Responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas antigos. Disse-lhe Jesus, e vós, e vocês, quem dizem que é o Filho de Deus? Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus então lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino de Deus, chaves do reino dos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso aí, querido irmão, querida irmã. Vemos então a leitura da palavra de Deus, essa palavra de Deus que realmente é viva, que nos fortalece. É uma palavra que foi falada por Jesus há 2000 anos atrás e continua sendo viva para nós nos dias de hoje. Como a gente vinha meditando aí, falando da igreja primitiva, não é? Quantas perseguições, quantas lutas, mas a palavra de Deus era assim, né? Você matava um discípulo, um apóstolo, como foi com Tiago, como foi com Estevão. Essa igreja que era fortalecida pelo Espírito Santo, ela se renovava, ela se reforçava cada vez mais. Nós vemos lá em Atos que na primeira pregação de Pedro, ele converte lá 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E o que fica para nós, trazendo essa palavra, trazendo essa leitura desse evangelho para os dias atuais, não tem como não comparar esse ano 2020, esse ano 2021, com toda essa loucura de pandemia. Meu irmão, é nesse momento que nós precisamos ter mais fé ainda. Nós precisamos dobrar mais o nosso joelho. Nós precisamos orar mais, amar mais, adorar mais, perdoar mais, porque nós vemos claramente a mão de Deus, os desígnios de Deus agindo na humanidade. Não são tempos de desgraça, são tempos de oportunidade, são tempos de graça que nós podemos aproveitar sim essa oportunidade, assim como os discípulos da igreja primitiva aproveitaram, e combater na fé, não com as armas humanas. Eu tenho dinheiro, eu vou para o meu rancho, eu tenho poder, eu vou comprar, eu vou nos Estados Unidos tomar vacina, eu não. Deus, tudo passa pelo trono, pelo poderio, pela infinita misericórdia de Deus. E é nessa palavra que nós devemos confiar. Essa resposta que Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem diz? Uns dizem que é João Batista, uns dizem que é Elias, Jeremias, ou algum dos antigos profetas. Até hoje, 2000 anos depois, muita gente não sabe dizer o que é Jesus. Quando pergunta, quando aperta e olha para ela: quem é Jesus para você? Jesus é Deus. Jesus é um advogado. Jesus é um médico. Jesus é o Senhor. Muitas vezes as pessoas, como diz o Antigo Testamento, o meu povo sofre, o meu povo padece por falta de entendimento. E ele pergunta para os discípulos, por aqueles que caminhavam com ele, meu irmão, por aqueles que estavam com ele ainda na caminhada, e vocês, quem dizem que vocês, para vocês, quem eu sou? 12 apóstolos estavam ali. Você acha que eles não colaram na hora? Sim, eles colaram, eles não souberam responder na hora. O meu povo sofre por falta de entendimento. Aqueles homens humildes, aqueles pescadores, aqueles comerciantes, né? Aqueles cobradores de impostos como Mateus, que é o autor desse evangelho, na hora colaram. Quando alguém chega em você e faz uma pergunta na seca, aquela pergunta básica: o que é isso? Muitas vezes nós não conseguimos responder, mas Pedro, movido pelo Espírito Santo, é aí que está a diferença, meu irmão, é aí que está a diferenciação dos dias de hoje. Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo e que veio ao mundo. E Jesus fala para ele: olha,
Glória a Deus. Se fosse nós, a gente ia dizer, glória a Deus, oh glória! E Jesus fala para ele, pô Pedro, ama ele com carinho, olha para ele com amor fraternal. Pedro, filho de Jonas, olha que bonito isso, olha que carinho, né? Eu te digo que não foi a carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Olha isso. Doravante, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei não fala a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, sobre ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Como é importante o sacramento da reconciliação, não é, meu irmão? Quando a gente chega no sacramento da reconciliação, vai se confessar, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas a gente pode confessar com outra pessoa. Já vi até católicos falar isso, né? Vai partilhar alguma coisa, um pecado teu com a pessoa. Partilha com meia dúzia de pessoas. Olha, eu fiz isso, eu estou arrependido, eu fiz aquilo. Fala para fala para 6 pessoas, pronto. Eu vou falar 6, não vou nem falar uma só. Fala para 6 pessoas. Naquele momento você está se confessando. Você está se confessando. Certo? Não estou dizendo que é um sacramento, não é isso que eu estou falando. Porque você está com o coração ali preparado, mas vai para o sacramento da reconciliação. Vai para a confissão. Aí daí a pouco, essas pessoas saem falando, olha, você viu? O Naú, o João, o Carlinhos, o Pedro, o Luiz, a Maria da Graça, a Fátima, fez isso. Aí, ó, com esse fenômeno das redes sociais, daqui a pouco o Bonifácio, Barana, Promissão, Lins, Rio Preto, o mundo está sabendo o que você fez. Por isso que é necessário a igreja, não é? O sacramento. Jesus não falou assim, todos. Jesus disse, Pedro, eu te passo um sacramento aqui agora. E esse sacramento, estou instituindo esse sacramento. Aí você vai lá, não é? A gente já viu tantos casos, não é? Bonitos. A pessoa ir lá apertar o padre, né? O senhor tem que falar. Padre, nananina não. Aqui é palavra de Deus. Aqui é a igreja, é a rocha da palavra de Deus. É aquilo que Jesus falou. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu quero perguntar para mim e para você nesse momento, quem é Jesus para você? Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, quando se fala de Jesus, normalmente as pessoas pedem cura, né? Então, para muita gente, Jesus é um curador. É aquele que vai curar? Não. Também é isso. Aquele que cura, médico dos médicos, mas não é só isso. Jesus não pode ser apenas um advogado para nós. O que é um advogado? Aquele que resolve as nossas questões da família, questões com justiça, tantas questões que existem. Ele também é o nosso advogado, mas não pode ser só isso. O que o Senhor Jesus é para nós, quando nós louvamos, não? Primeira pessoa da Santíssima Trindade, segunda pessoa da Santíssima Trindade, terceira pessoa, nós louvamos Ele como Deus. É Ele que age na nossa vida, é Ele que transforma pelaquela promessa que Ele fez. Eu vou ao Pai, porém não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Paráclito, o Espírito da Verdade, e fortalecerá vocês, e dará força para vocês, que vocês testemunhem em tempos difíceis. A igreja sempre teve tempos difíceis. Muitos papas sofreram durante a história também perseguição. Tantos papas sofreram durante a história. Os discípulos sofreram na igreja primitiva, porém a igreja se fortaleceu cada vez mais e mais. Na igreja primitiva, na igreja da Idade Média, na igreja hoje, ontem, hoje, por toda a eternidade, Jesus continua sendo o Senhor. E que o Espírito Santo possa nos fortalecer, como fortaleceu Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos, como favoreceu tantos santos e santas durante a história, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Antônio, tantos santos, São Francisco de Paula, São Vicente de Paulo, São Francisco Xavier, tantos santos.
Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, tantos santos que não foram fortalecidos por homens, mas foram fortalecidos por Deus, pela força do Espírito Santo. Vamos vencer a pandemia, vamos vencer as perseguições que a igreja sofre no século XXI, sim, cheios, repletos do Espírito Santo. Oremos, Senhor, Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, rico em amor, rico em bênção, rico em misericórdia. Nós te louvamos nesse dia que é consagrado, que é teu, dia que o Supremo Pastor das Ovelhas ressuscitou e venceu a morte. Nós te louvamos e pedimos, Senhor, derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa caminhada, que nós possamos um dia dizer, como disse Paulo, combati o bom combate, guardei a minha fé. Guarda a tua fé, meu irmão. Humanamente falando, é quase impossível. Espiritualmente falando, é mais do que possível, porque Deus é por nós. Façamos a nossa parte. Quando nós dizemos que Deus é por nós, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque se Deus é por nós, que coisa deste mundo será contra nós? Vamos vencer. Com a graça de Deus, vamos vencer.